Oi, desenhistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico por esses dias. Vamos falar sobre a Karen Bakini e ela ter usado IA no meio clube dela. Vamos separar esse vídeo por tópicos. Primeiro eu vou explicar a situação antes desse vídeo, que ela postou agora, hoje inclusive, que ela usou mesmo IA. E depois vamos falar sobre esse vídeo, porque eu ainda não assisti o vídeo, mas eu vou dar minha opinião por alto, assim, sem ainda ver o vídeo. Qualquer coisa eu só venho aqui pra desmentir qualquer coisa que eu tenha falado. O que é o Mail Club? O Mail Club é basicamente você assinar para receber de alguma pessoa que esteja vendendo itens de papelaria, digitais, stickers, qualquer coisa que a pessoa esteja vendendo ali, você tem uma assinatura por mês. Isso é um meio club. E a Caribe ele decidiu fazer o dela. Até aí tudo bem, não tem problema, é só um meio clube. O problema principal que começou foi os preços, porque estavam um pouco altos. Uma caixa já passava dos R$ 100, o que é um pouco caro para você não receber por mês. Não era nem assinatura por mês, era a assinatura de uma vez você recebia. E por mês, acho que já tinha passado dos 140, ou seja, as pessoas começaram a reclamar. Mas tem isso, algumas coisas são feitas para um público diferente do que as pessoas estão reclamando. Mas do mesmo jeito, eu também acho que tá caro demais para o Mail Club. Eu não sei se é porque eu não sou de comprar essas coisas. Se eu quero um item de papelaria, eu vou na papelaria e compro. Eu mesma faço. Pra mim não tem muita diferença de eu comprar de uma pessoa ou eu fazer o mesmo, eu ir mesmo na papelaria e comprar. O que sai muito mais barato do que o meu clube. Foi quando o primeiro. As imagens que as pessoas acham que foram feitas por IA. Na real foram, mas por enquanto ninguém ainda sabia. Basicamente, nesse meio clube, tinha umas personagens, umas A6, que ela mesma tinha feito. E os traços pareciam muito de A, realmente, mas também havia umas peculiaridades nos desenhos. Não aquelas peculiaridades de tipo, ai, o olho tá mais pra cima e o outro mais pra baixo, a proporção de sei lá o que tá esquisita. Tinha isso também, mas isso pode ter sido feito por um artista, mas tá mesmo muito estranho. Mas os problemas eram que tinham. Eu vou deixar aí na tela para vocês entenderem melhor. Mas, por exemplo, tinha vários morangos. O tema era morango. Aí um morango que misturava com fio de cabelo, outro morango esquisito. E também o que muita gente comentou foi que tinham os morangos que pareciam que tinham feito por vários artistas diferentes, sabe? Por exemplo, eu vou desenhar um morango aqui. Depois eu vou desenhar um morango que vai estar minimamente parecido. Mas não tava. Tava mesmo diferente. E eu concordo com essas pessoas porque você comprar uma coisa que já foi cara e depois ser feito por IA é um pouco desonesto. Eu não tenho problemas em você usar a IA para fazer qualquer coisa, tipo pesquisar alguma coisa, ou sei lá, você quer ter uma visão do que seria esse negócio, você pede pra IA criar uma imagem. Claro, não para você começar a fazer arte com a IA, mas obviamente, você, sei lá, viu uma receita legal, mas não sabe como é que isso ficaria se você fizesse, pra você ter uma noção do que seria. Você pede pra IA fazer e aí tudo bem. Agora, você vender uma coisa feita por IA, pra mim não dá. Já é o fundo do poço. O pronunciamento dela. Ela fez um pronunciamento mostrando a timeless, eu acho que é assim, o processo de desenho dela no Procreate. Uma das coisas que todo mundo reparou é que o que ela estava fazendo era meio estranho, o processo do desenho. Era um pouco estranho, porque ela não fazia esboço, começava a pintar direto, sem fazer nenhum esboço, para ter uma noção do que ela ia fazer. Não, ela já começava. Eu também achei isso muito estranho, porque nenhum artista que eu conheça não faz esboço,
Só quem usa caneta, mas, sei lá, se você usar caneta, você não vai fazer esboço porque depois não vai ter como tirar. Mas ela não tava usando caneta, ela tava mesmo digital. E muita gente achou isso estranho. E também, às vezes, o desenho tava começando pelo cabelo, ou pelo olho, ou pelo laço. Coisas estranhas que eu, na minha opinião, não faria. Mas se tiver gente que faz também, pode ser só eu que seja estranha e não comece assim e faça o esboço desse jeito aqui. Pra ter mesmo uma noção do que eu vou fazer no desenho. Mas até aí tudo bem. O negócio que também todo muito pra gente, eu acho que todo mundo notou, foi que ela não postou o processo criativo, não mostrou o processo criativo dos desenhos que ela mandou no meu clube dela. Foram outros. E ela foi mostrando, ou também outros, só que não no processo criativo, mesmo prontos. Ou não prontos, eu não vi o vídeo, eu vi o vídeo por pessoas comentando. Então, que eu não acompanho a Karen, mas quando eu vi isso de... Ai, a Karen usou coisa de... Eu fiquei curiosa e tem um canal que eu acompanho e fez um vídeo sobre isso e eu assisti. Os traços dos desenhos que ela mostrou eram muito, muito diferentes e distantes dos traços que ela mandou. Por exemplo, vou por aí um dos que ela mostrou e outro que ela mandou. Pra vocês verem, é muito diferente. Impossível, quase impossível ter sido feito pela mesma pessoa. E ela mesma diz que respira arte, que ela é arte, ela é artista desde que entende por gente, mas usou o IA. Nisso, contraditório. E uma coisa também que eu percebi é que os erros que ela cometia eram erros tradicionais da IA. Coisas que a IA já corrigiu há muito tempo e que já não faz mais. Ou seja, não sei como ela conseguiu isso acontecesse, se ela usou uma IA mesmo muito desatualizada, mas, assim, usar IA pra mim não dá. Tipo, e pra mim não tem problema você não ser tão bom assim no desenho. Eu mesma não sou, eu sou quase que uma iniciante ainda. Mas ela também disse que ainda não sabe qual é o traço dela e por isso que as coisas estavam mudando muito. Ok, você não sabe ainda qual é o seu traço, mas agora, você fazer uma coisa completamente diferente do que você vendeu é uma coisa estranha, porque do nada ela virou a mestra da técnica e quando mostra o time-lapse dela, ela já não é mais a mestra. Estranho. E mesmo se ela postasse o que ela não... O que ela faz, quer dizer, as pessoas iam comprar. Até porque ela tem fãs e os fãs fazem muitas coisas loucas para os artistas. E uma prova disso foi as tatuagens, quando ela começou a fazer tatuagens. Muita gente comprou e, pra falar a verdade, as tatuagens não eram lá tão boas assim. Mas não vamos estar julgando aqui, só comentando. Ela também, no Meio Club, tinha uns clipes de impressora 3D. Ela disse que não foi ela que ela fez, mas ela pagou o direito de vender, acho que é assim que se diz, eu não sei muito bem. Mas ela pagou para poder vender, então nessa parte aí até tá tudo bem. Ela não ter feito ela mesma, ela realmente disse. Mas a questão é as artes. Eu realmente achei muito triste você vender uma coisa dizendo que é outra para as pessoas que gostam de você, as pessoas comprarem e receberem coisas feitas por IA. Não dá. Agora sobre o vídeo que ela admite que ela usou IA. Gente, esse vídeo não foi um vídeo especificamente para se pronunciar sobre isso. Foi um vídeo assim que ela tava falando sobre outra coisa, sobre uma funcionária dela que fez alguma coisa. Eu não entendi muito bem sobre o que era e também não quero muito saber, eu não acompanho a Karen de novo. Não tenho interesse no que ela produz, não é do meu interesse, do meu nicho. Mas ela diz por um momento no vídeo que ela usou IA, de novo eu não assisti, eu tô falando o que eu vi, que disseram no vídeo. E
Assim, gente, a minha opinião continua sendo a mesma sobre o vídeo que eu fiz sobre pessoas usando IA e dizendo que é arte. Você usar IA para fazer uma coisa sua, tudo bem, não tem nenhum problema. Tanto que você não venda e fale que foi você que fez, tá tudo bem. Você faz o que você quiser, você não vai postar, você não vai falar que foi você que fez. É só você admitir. Talvez se ela tivesse admitido, ela com certeza ia ser cancelada se ela tivesse falado, como ela foi. Mas seria um pouco melhor do que ela mentir que ela fez. A minha opinião continua sendo a mesma para qualquer coisa que envolva IA. Você usar IA para coisas de escola também não é muito bom, mas sei lá, você quer saber uma ajuda na matemática para entender o que é a questão do trabalho para casa. Eu digo isso porque eu já fiz isso, não pedi a resposta, obviamente. Eu fiz as contas, mas para entender o que era, porque eu não estava conseguindo entender de jeito nenhum. Minha mãe não conseguiu entender, eu não consegui entender, então o que restou foi perguntar. Eu tentei perguntar pro Google, o Google explicou, mas eu continuei sem entender. Então eu copiei o que o Google disse, abri o chat GPT e mandei ele reexplicar o que estava ali. E ele explicou de uma forma mais simples, e eu entendi. Mas, assim, não dá. Você vender IA, não dá, gente. Sério. Pra mim não dá. É o cúmulo. É a prova que a sociedade com a inteligência artificial já tá ficando perdida. Uma das peculiaridades que eu também achei muito... Meu Deus, não foi nem o cadarço, nem os laços, muito menos... Ai, era mais alguma coisa que eu já não lembro agora, mas foi um dos desenhos que aparecem no site. A mão da personagem tá muito grande, tá bizarramente grande. Ainda é no mesmo desenho dos cadarços, gente. Tá mesmo muito, muito estranho. Sei lá. Essa parte aqui da mão começa aqui e essa parte dos dedos começa aqui. E o desenho tá grande, não tá menor que isso, obviamente. Isso não é um erro que um artista faria e deixasse assim. Acho que a IA de hoje em dia também não faria um erro desse jeito. Então eu fico realmente curiosa para saber que IA que ela usou que fez esses erros que já não se vê mais quando você pede pra IA fazer alguma coisa. Uma coisa que do vídeo que eu vi falou, que eu não sabia porque eu não uso o Procreate, para desenho digital eu uso o Ibispaint X, mas no Procreate tem uma ferramenta de IA, você coloca uma coisa no desenho, aí você desenha por cima, eu acho, e não aparece quando você vai ver o seu processo, o vídeo de você desenhando. A timelapse, acho que é assim o nome. Eu tô chamando de timelapse o vídeo todo. Se estiver errado, desculpa, gente. Sabe corrigir nos comentários que eu realmente não sei. E ela pode ter usado isso pra fazer os morangos ou qualquer outra coisa. E algumas pessoas também disseram que os morangos são parecidos com os morangos do Canva. Eu não sei porque eu nunca vi os morangos do Canva. Eu uso o Canva raramente. Pra fazer as thumbnails e tudo mais, eu programo tudo no Canva. A última que eu fiz ficou meio ruim, pra falar a real. Eu tava com zero criatividade pra fazer uma thumbnail, então eu pesquisei lá no Canva e peguei umas ideias assim e fiz. Também fiz uma no Canva, só que eu só peguei uma seta, um fundo bonitinho, depois os 2 desenhos meus, e foi isso. E, gente,
Essa é a minha opinião sobre o assunto. Depois eu desenho, eu vou fazer um short completando ele, e é isso. Um beijinho.